E aí, pessoal, tudo bem? Bom, falar sobre API é bem, parece uma conversa trivial, mas é um fundamento tão sólido quanto qualquer outro conceito na área de programação, desenvolvimento web. Bom, a API, ela é, digamos assim, o elo que conecta os dois mundos. É o elo que conecta de um lado lá sua ponta, a aplicação front-end ou no seu dispositivo mobile, no seu relógio, no seu gadget lá. E do outro lado a gente tem um back-end, que é a aplicação que vai estar validando a regra de negócio, vai estar lidando com a persistência dos dados, que realmente, digamos assim, é o que vai estar servindo a você os recursos, né? Então, mas antes da gente ir muito a fundo, né, na parte prática, um conceito que você tem que ter é o da API, o que é que ela significa, né? É uma abstração que também é usada, que veio bem a calhar no desenvolvimento web, mas uma API ela não só diz a fazer endpoints bonitinhos lá, com status HTTP, implementar HTTPS, tá bom? Uma API, ela em si é uma abstração de uma Application Programming Interface, ou seja, é uma interface de programação da aplicação, ou seja, é basicamente um meio de comunicação, um canal de comunicação que tem regras muito bem estabelecidas, que dois softwares, duas aplicações, dois módulos, elas vão conversar entre si, tá? Então, quando você ouvir falar da API, tam- também serve nesse conceito de uma aplicação front-end que se comunica com back-end e vice-versa, ou também outros serviços, por exemplo, outros dois back-ends que precisam trocar informações, como a gente bem sabe, que é o caso dos microserviços. Tem uma nuance aí, mas a base é essa. É, e a grande vantagem disso é que um módulo, uma aplicação, o seu front-end ou o seu back-end, eles não trocam código, não precisa desse conhecimento com código, tá? Então, o código que está lá executando o seu back-end, ele é separado, apartado do código que executa o seu front-end, mas mesmo assim, eles podem trocar informações, tá bom? É, uma coisa bem bacana que a gente tem com a inclusão de APIs, né, é a questão da segurança. Então, é, pegando aqui essa analogia, é justamente isso. Um cliente nunca entra na copa da cozinha de um grande restaurante, né? Ele pede para alguém e esse alguém está autorizado a chegar lá, né? Você coloca uma camada a mais de segurança no sentido do seu usuário ele não ter acesso à infraestrutura propriamente dita. Ele não acessa o banco de dados diretamente. Ele não pode, eh, digamos assim, se bem feito, né, se bem implementado, ele não pode bular esse componente arquitetural, tá? E além dessa questão de ter essa separação, né, das camadas, também uma outra possibilidade é implementar a segurança, que a gente vai ver ao longo desse vídeo aqui, tá? Então, existem vários tipos de API, mas assim, de forma bem abstrata, a gente vai ter três tipos. A gente pode separar em três tipos. São as públicas, privadas e as de terceiros. As públicas é aquela que você aí na sua casa acessa livremente, sem nenhuma restrição de acesso. Você não precisa de um token, não precisa de credencial, você não precisa pagar nada. Basicamente está conectado à internet, tem conexão com a web e tem acesso lá à API e você se comunica com ela, né? A API é HTTP aqui quando eu falo. Tem as privadas, né? Que nem sempre você vai querer que todo mundo acesse essa API. E ela pode ser de uso exclusivo de uma empresa, de um departamento, pode ser de uso exclusivo para um conjunto de clientes, né? E essa visão de API ela também pode se estender como uma oferta de um serviço, né? Então, você acessa a API mediante um pagamento prévio, né? Então, nem sempre o pagamento, a assinatura está limitado, englobando o acesso a uma aplicação completa, como um front-end ou um back-end lá, a tela bonitinha para você usar. Você pode simplesmente pagar por um serviço que oferece serviços de geolocalização ou que oferece serviços de identificação de biometria. E normalmente isso é exposto somente via uma API que você vai usar, vai integrar no seu fluxo de trabalho, na sua aplicação propriamente dita, né? É, então, avançando aqui, é, a gente
falou sobre a API, falou que a API não necessariamente o conceito de API é usado somente na comunicação back-end e front-end, mas nesse nosso contexto aqui de desenvolvimento web, a gente pode se entender assim, né? Vai existir uma comunicação HTTP, né? O protocolo da camada de transporte, né? Falando lá da parte de rede. É, e existe um padrão que se construiu. O pessoal começou a desenvolver as APIs, cada um no início, né? Cada um ia fazendo de uma forma, e aí se viu que precisava ter um padrão. E aí entra o conceito de API REST e a API RESTful, né? A API RESTful é como se fosse uma melhoria da API REST, que basicamente, assim, na forma mais genérica possível, tem que obedecer a duas regras, basicamente. A primeira regra é que essa sua API, essas suas regras de comunicação entre o serviço do back-end e do front-end, ou entre back-end, ela tem que ser uniforme. Ou seja, quando a gente fala de interface, a gente fala de uma camada, né? De uma, digamos assim, é, você tem bem descrita as operações, tem bem descritas os retornos dos dados, os tipos de dados que têm que ser informados. Tudo isso está muito claro, tá? Então aqui, ó, independente de onde o pedido venha, se ele apontar para o mesmo recurso, a resposta terá sempre o mesmo formato estruturado. A previsibilidade é a chave, ou seja, a sua integração, quando você for fazer a integração com back-end e front-end, não é uma coisa intercambiável, é uma coisa bem restrita, bem definida, bem estruturada mesmo. Tá? A sua segunda regra é que ela tem que ser stateless, ou seja, tem que ser sem estado, ou seja, uma requisição que você faz, ela não deve armazenar um tipo salvar um tipo de informação no seu servidor, e uma segunda chamada ela vai usar o estado anterior, o servidor vai usar a informação anterior para processar. Isso não faz sentido na API RESTful, tá? Isso é um conceito de idempotência, onde a sua API ela simplesmente pega o contexto daquele momento, executa e depois retorna. E uma nova chamada sucessiva ela não vai resgatar o estado anterior, tá? Então, aqui como fala, a cozinha não tem memória das suas visitas anteriores. Cada novo pedido deve conter todas as informações necessárias para ser processado, tá? Então, é bem isso. A gente vai falar um pouco mais sobre os recursos de webs HTTP, mas em essência, o que eu quero dizer quando você cria um usuário, é, você tem lá a sua aplicação, você vai criar um usuário, por exemplo. Quando você cria o seu usuário, quando você vai tentar criar um outro usuário, essas coisas não devem influenciar, sabe? Não deve ter essa amarração, digamos assim. Muito bem, falamos sobre a API já no sentido REST, né? A camada lá de transporte, que a gente vai detalhar um pouquinho melhor, conceitualmente. E aí, lembra que eu falei que a API pode se dar de diversas formas? Pode ser a comunicação entre diversos módulos, diversos serviços. Quando a gente está falando do desenvolvimento web, o grande padrão que se adotou foi utilizar o JSON, né? Que, digamos assim, se tornou o idioma universal da comunicação entre sistemas e aplicações web. JSON nada mais é do que um acrônimo para JavaScript Object Notation. Então, é leve, é legível por nós e toda linguagem de programação, certamente, nativamente, ela tem como processar isso, essa informação. Então, basicamente é uma estrutura chave-valor, tá? E não tem muito mistério. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de um ticket aqui do restaurante, onde a gente tem a mesa, o cliente, a idade, os hobbies, se ele está trabalhando. É, e aqui a gente tem digamos assim, a tradução, né? Dessa informação que está aqui estruturada visualmente para a gente, para uma estrutura de JSON, que é entendida pelas linguagens de programação, que é entendida pelas aplicações e também é entendida por nós humanos, quando nós precisamos desenvolver, no caso da gente como desenvolvedores, tá? Então é uma estrutura chave-valor. Se você já conhece a estrutura de dados lá, hash map, é, ou tabela hash, você já sabe muito bem o que é que eu estou querendo dizer com isso, que a uma chave é vinculado, a uma única chave é vinculado um valor, né? Então eu não posso ter aqui
semanticamente não faz sentido, né? Eu repetir dois nomes aqui, duas propriedades nome. Então, se cria uma, de certa forma, não se cria uma tipagem, mas se cria uma sintaxe no sentido de elencar as propriedades, tá bom? Então, é uma estrutura muito flexível que vai suportar textos, né, como strings, vai suportar números, vai suportar listas de strings, vai suportar booleanos, vai suportar lista de objetos que e assim, você pode aninhar e fazer o objeto dentro de outro objeto que tem uma lista, que tem um objeto, que, enfim, você pode crescer isso aqui de forma vertiginosa, tá? Falando ainda sobre o transporte, né? Tá, estávamos falando sobre API e a gente já foi direto para o conceito de RESTful, né? Mas é, normalmente quando a gente vai desenvolver uma API, vai fazer uma integração lá, um back-end, um front-end, a gente vai usar o ambiente local, né? E o ambiente local ele vai usar a versão mais simples, né? Que é o HTTP, que é o acrônimo de Hypertext Transfer, Transfer Protocol, que é basicamente o protocolo de transferência de hipertexto, né? É a transferência como a web se comunica hoje, na sua grande maioria. Só que é um formato que não tem nenhuma criptografia, né? Essas requisições elas podem ser facilmente interceptadas e o conteúdo é facilmente lido, facilmente interpretado. Obviamente, quando você vai colocar isso no ambiente produtivo, você vai precisar de mais segurança, né? Então você bota HTTPS, que é a camada de segurança, o S de security ou de secure, tá? Então, basicamente, se você não sabe o que é criptografia, como é que ela funciona, a criptografia ela tem, digamos assim, dois tipos. A criptografia por chaves assimétricas, que é o servidor compartilha uma chave pública para o cliente trancar a caixa. Apenas a chave privada do servidor pode abri-la. Ou seja, é, dos dois lados vai existir uma chave que é dita pública, que é de conhecimento de todos, e uma chave privada que é de conhecimento somente de um ente, né? O servidor normalmente ele fica com a chave privada por questões óbvias, e os clientes ficam com a chave pública. Ou seja, somente aqueles clientes que têm a chave pública poderão se comunicar com a chave com o seu servidor, porque o servidor ele vai receber, vai descriptografar a informação e vai saber que aquele é um pedido válido de um cliente válido, né? E também tem a chave simétrica, que ao invés de ter duas chaves, é somente uma chave, né? Então, após a conexão segura ser estabelecida, uma única chave rápida é usada para trancar e destrancar grandes volumes de dados, tá? Então, isso aqui se dá basicamente no processo lá no início da autenticação, onde ninguém conhece ninguém e aí é preciso ter uma relativa segurança de quem está assinando a requisição, né? De quem está dizendo quem diz ser. E depois que a conexão é estabelecida, cria-se um canal, digamos assim, mais confiável, né? Então, por isso é o uso de uma única chave. Mas vale um aprofundamento aqui sobre criptografia, tá bom? E aí a gente entra sobre o HTTP de fato, né? Esse protocolo que é tão usado, que é tão conhecido pelos desenvolvedores, até pelos não técnicos da área. E o HTTP ele usa uma coisa de verbos, né? São os verbos HTTP. Os principais são get, post, put, patch, delete, né? Então, basicamente o get é quando você quer ter informação, né? Você quer buscar informação do seu serviço lá, da sua API. E essencialmente o get não deve alterar dados. Ou seja, se você quer buscar dados de um usuário, dados de um pedido, você realmente, literalmente, só retorna a informação, né? Você não vai lá e diz que a pessoa teve o cadastro alterado. O post normalmente é usado para criação, né? Então você vai criar recursos. Então você vai criar um usuário, vai criar um pedido, vai criar uma compra, vai criar um produto. O put normalmente ele é para atualizar uma entidade, né, atualizar um recurso. E o patch é um atualizar muito mais específico. O patch, a diferença entre o put e o patch é que o put você precisa informar todos os campos, né, no JSON lá, com essa estrutura em JSON aqui, você precisa informar todos os campos para conseguir atualizar a entidade, enquanto que no patch você só quer atualizar o nome. Então você não precisa passar todo o body, né, todo o corpo na requisição do, da entidade a ser alterada. Tá? E o delete, o mais fácil, né? Assim, teoricamente,
você remove um recurso, né? Ele tem a única e exclusiva função de remover o recurso. Ele não vai fazer atualização, ele não vai retornar nada, ele só vai deletar e vai dizer para você se deletou ou não, tá bom? Então a gente falou dos verbos HTTP, né? Quando você vai fazer suas requisições, você vai se comunicar por verbos. Por quê? Porque basicamente a URL, que é, que é o endereço que identifica o recurso, é, ele vai ser único. A única coisa que vai mudar é se vai ter um payload, né? Se vai ter se você vai mandar um JSON ou se vai ser somente a URL lá que vai definir o recurso e o verbo HTTP. Você não vai precisar ficar para cada tipo de operação, você vai ter que ficar barra criar. Tá vendo aqui o exemplo aqui, ó? Aqui é o seu host, né? E aqui é a sua URI e aqui é a sua URL. Tá vendo? Tá vendo que ele está identificando os pedidos? O pedido de D10, né? O identificador 10. Então, você vai fazer várias requisições usando essa mesma URL aqui. Você vai poder dar um get, você vai poder dar um put, vai poder dar um post, é, vai poder um post nesse caso não, né? Porque você está criando um recurso, mas você vai fazer um put, um patch. E a única coisa que vai mudar é o verbo, tá? Você cria uma camada consistente, ou seja, o seu front-end, quando você expor esse recurso, essa funcionalidade, o seu front-end ele já vai saber, opa, ele está expondo uma funcionalidade chamada pedidos, ou seja, eu vou ter a opção de criar, de deletar, de atualizar, de consultar. Então, cria-se esse padrão, né? E o que é que muda é o verbo e a informação que você está passando, a informação que é requisitada passar, tá? Então, é, aqui como fala no comentário, você estruturando a sua API assim, nesse padrão, você evita o caos, né? Imagina, você ter que buscar o caminho que faz a criação e aí você chamou de é, criar pedido 10, né? Ou atualizar pedido, ou deletar pedido, né? Então, a ação em si é dita pelo método HTTP e não pela URL. A URL, entenda, a URL identifica em que recurso será aplicada a ação do verbo, tá bom? Uma outra coisa do protocolo, né, do HTTP, e que é normalmente implementado nas API REST, é o uso dos status code, né? O próprio protocolo HTTP, quando você faz a requisição, ele já tem uma família de status que retorna. Então aqui são os mais comuns, né? A família 200, que é de sucesso, e o servidor recebeu, compreendeu sua requisição, processou corretamente. A família 300, que é quando o seu recurso, né, mudou de lugar, a URL que você está tentando acessar talvez não seja mais essa, seja outra. E aí vai ter uma família de códigos, né? Aqui o 200 é para quando a sua requisição está ok, o 201 é para quando sua requisição criou algum recurso, o 204 é quando não tem nada para retornar, né? Você fez a sua ação como um delete lá e a API não tem o que retornar, então ela retorna 204, 204 no content. A família 400, que é normalmente quando o cliente, né, quando o front-end ou o usuário, né, quando está acessando a API, ele erra a requisição, ele não manda o payload direito, ou ele tenta acessar um recurso que não existe, tenta acessar um caminho da API que não existe, então é, tá aí a família 400. E a família 500 é aquele erro, digamos assim, catastrófico, né? Você tentou, o usuário fez a requisição certa, a requisição foi, só que o servidor em algum momento lá, por um erro de programação, erro no código, alguma indisponibilidade da comunicação com o banco de dados ou com outro serviço, fez com que o servidor não conseguisse se comunicar corretamente, né? Ele não conseguiu processar a informação, então ele retorna um erro da família 500. Existem vários, né? O 500, que é o clássico, que é o erro interno, o 503, que é quando o serviço não está disponível, por algum motivo ele não está funcionando. E a gente tem digamos aqui é a primazia, né, do protocolo cliente-servidor, que é quando a gente tem o ciclo completo, né? Então, digamos que você tem o seu front-end lá e você vai fazer uma compra. Isso vai engatilhar uma requisição HTTP, HTTPS, né, com autenticação e tudo mais, se for o caso. E você vai criar o pedido aqui de confirmação, digamos aqui que é um pedido de criação, né? Você não está atualizando, está criando um novo. Então ele vai fazer uma requisição do tipo post,
vai mandar uma carga de conteúdo aqui, um JSON. Esse JSON vai transitar, né, pela rede lá, vai sair do front-end, vai chegar no back-end. É, normalmente em produção a gente usa HTTPS. Esse pacote ele vai ser recepcionado pela API, né? Ele vai passar por toda a lógica de validação. Ele vai ver se você mandou o JSON na estrutura que ele espera. Ele vai tentar processar, ele vai tentar materializar esse seu JSON lá numa estrutura interna, né? Seja numa entidade, seja é, ele precisa ter isso bem claro, né? Então é esse ponto aqui que o back-end ele vai entrar assim de forma bem estruturada, né? Aquela forma bem resiliente, aquela arquitetura que está bem robusta, né? E aí ela vai fazer o seu processamento, vai persistir os dados que tiverem que ser persistidos, ele vai fazer essa integração com o banco de dados, né? Repara aqui que a figura deixa isso proposital, né? A separação, né, da esteira aqui. A sua aplicação ela não acessa o banco de dados diretamente, mas só o back-end. Tá? E aí depois que é feito esse processamento aqui, digamos que deu tudo certo, ele conseguiu criar o recurso. Esse recurso retorna para cá, né, já com o response HTTP, né, 201 que criou, deu tudo certo, não deu nada errado. E aí aqui ele vai retornar e vai retornar o response para o usuário, né? Então o usuário vai ter a famosa mensagem, né, de que a compra deu certo, né? É triste quando a compra dá errado, né? Mas nesse caso a compra deu certo, tá? Então, então é criado uma harmonia entre os sistemas, ou seja, dada essa complexidade, que a princípio parece impossível, todo esse emaranhado aqui de protocolos, de padrões, de forma de mandar mensagem, de forma de receber, a comunicação com os status HTTP, essa arquitetura, essa separação conceitual do que é a camada de apresentação, do que é a camada de persistência, de regra, de validação. Tudo isso tem os seus benefícios. Um deles é o desacoplamento, né? A sua aplicação, seu front-end, ele evolui separadamente ao back-end. Então isso eu preciso nem falar que é uma baita de uma vantagem. Você mexe no front-end e a mudança só afeta o front-end, não precisa mexer no back-end. E a mesma coisa, você mexeu no back-end, mas a tela não precisa ser alterada, o seu front-end não precisa ser alterado. Tudo isso graças às APIs, né? Essa comunicação. Usar as APIs poderia ser caótico, né? Só por usar a API. Mas quando você segue regras claras, como HTTP, como a troca de mensagem JSON, quando você constrói uma API RESTful, você eleva ainda mais um padrão, o que já é padronizado, você cria ainda mais um padrão consistente, um padrão contextual, um padrão sintático da troca de mensagens. E você está garantindo que os seus sistemas eles falem a mesma linguagem, né? Então, cada sistema vai ter um propósito específico. Um vai ser a apresentação dos dados, né, que é o seu front-end. O outro vai ser a persistência. Outro vai ser uma integração, um sistema que vai fazer a autenticação do usuário. E isso permite que você, como desenvolvedor, aprenda continuamente diversas tecnologias. Permite que as aplicações elas tenham a oportunidade de evoluir, porque elas não estão estritamente vinculadas uma à outra em termos de tecnologia, em termos eh, de linguagem de programação. A única amarração que existe, né, o único contrato que existe é esse interfaceamento, né, a troca de mensagem. Você espera a mensagem de um tipo, você envia a mensagem de um formato, então, mantido esse padrão, eh, as evoluções das aplicações elas seguem seu curso no momento. E aí você, como desenvolvedor, como engenheiro de software, ganha um patamar acima disso, né? Fazer código só com IA de forma com o Vibe Code ou é, delegar tudo a IA ou boa parte da construção do design é uma tarefa possível sim, mas deve ser feita com supervisão de um profissional, supervisão de um engenheiro de software, de um desenvolvedor. E aí é uma bela oportunidade de você aprender padrões, arquitetar
padrões, né? Formar um sistema com uma base bem robusta, que permite desacoplamento, que permite que o seu sistema escale, permita que seu sistema possa funcionar em cenários caóticos, cenários de instabilidade, e que ele consiga se recuperar disso. Então, é, é uma, é uma nova fase, né? Uma fase não só de pegar o requisito e implementar, começar a escrever e fazer endpoint, mas uma nova fase onde você se torna um arquiteto da solução. Você vai pegar a necessidade do cliente e o código hoje ele é mais simples de ser escrito, né? As IAs elas ajudam bastante, mas essa visão, esse toque arquitetural, esse toque de design do sistema continua ainda a cargo da gente, tá? Dado um sistema complexo. Imagina aqui um sistema de um banco, um sistema de uma financeira, um sistema de uma empresa de suporte à vida, né, com empresas de emergência, de saúde. Então, imagina a complexidade disso, né? Então, escolhas arquiteturais elas continuam sendo imprescindíveis, tá? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Isso é uma visão bem ampla, bem abrangente, né? Não toquei em código aqui, porque a ideia não é essa, a ideia é só dar um contexto, né, para que você consiga entender. Então, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, crítica, sugestão, deixa aí no comentário que a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.